Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. E como sempre digo, este site que está preparando campeão e campeã por todo o território brasileiro, e você com certeza será um dos nossos. Galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre regra de três composta. Professor, não compreendo nada sobre isso e é um assunto muito importante nos concursos públicos. Você está certo, de fato é muito importante. Agora, quanto ao não compreender, seus problemas acabaram. Vem comigo, galera, professor Fiel vai resolver os seus problemas. Vamos falar sobre regra de três composta. Galera, existem alguns esqueminhas, alguns macetezinhos, tal, para facilitar a vida na hora de resolver um problema de regra de três composta. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre esses macetes, sobre essas dicas de como resolver uma regra de três composta, conceituar, você precisa entender bem o que é. Vamos também resolver vários probleminhas, muitos já caíram em concurso, e pontuando, dando algumas dicas de resolução. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente falando de regra de três composta. Por que a regra de três ela é dita composta? Porque nós temos dois tipos de regras. Regra de três simples e temos a regra de três composta. A simples é quando envolve só duas grandezas, nós já falamos sobre isso. E a composta é quando envolve mais de duas grandezas. Professor, como assim? O que é esse lance de grandeza? O que é uma grandeza, galera? Grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Por exemplo, pessoas, objetos, animais, isso são grandezas. Bom, então ela é dita composta quando envolve mais de duas grandezas direta ou inversamente proporcionais. Professor, como assim direta ou inversamente proporcionais? Nós já vamos falar sobre isso. E é muito importante que você entenda quando que uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional à outra, ok? Vamos usar de tabelas para facilitar a visualização e consequente resolução do exercício. Bom, vamos relembrar grandezas proporcionais, galera. Bom, nós já dissemos que grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, que pode ser medido ou pode ser contado. Uma grandeza em relação a outra, ela pode assumir dois comportamentos. Ou ela é diretamente proporcional à outra, ou ela é inversamente proporcional à outra, ok? São duas situações que nós temos. Primeiro caso, diretamente proporcional. Quando que uma grandeza é diretamente proporcional à outra? Quando o aumento de uma provoca o aumento na outra. Ou quando a diminuição de uma provoca a diminuição na outra. Nessas duas circunstâncias, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Então, repetindo, aumentou uma, aumentou a outra, diminuiu uma, diminuiu a outra. Diretamente proporcional, tá? Um esqueminha para nós memorizarmos isso. Então, eu tenho aqui uma grandeza 1 e uma grandeza 2. E estou fazendo uma comparação entre elas. Se eu aumentar a grandeza 1 e a grandeza 2 também aumentar, então eu digo que elas são diretamente proporcionais. Como assim, professor? Como que isso pode acontecer? Vamos ver um exemplo prático disso daí. Vamos supor que 6 homens constroem vamos pegar exemplo de pedreiro, vamos pegar aqui uma outra situação. Uma máquina produz 500 peças em um dia. Se ao invés de uma máquina eu tiver 5 máquinas trabalhando, quantas peças serão produzidas? Mais ou menos de 500? Obviamente que mais. Se uma sozinha produzia 500, se eu tiver 5 máquinas trabalhando, eu vou produzir mais de 500. Então, é um exemplo que aumentando a quantidade de máquinas, eu aumento a quantidade de peças produzidas. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Mas não é diretamente só quando aumenta.
A grandeza pode ser diretamente também quando diminui. Então, veja bem, se eu diminuo uma grandeza e faz com que a outra também diminua, então elas também são diretamente proporcionais. Posso usar esse mesmo exemplo da máquina, só que agora o contrário. 10 máquinas produzem 2.000 peças em um dia. Se eu diminuir para 3 máquinas, vai produzir mais ou menos. Galera, se diminuiu a quantidade de máquinas, vai diminuir a produção. Então, diminui uma, diminui a outra. Então, grandeza diretamente proporcional. Tá? Só para nós compreendermos quando que é direto e quando que é inverso. E isso é uma confusão muito grande. E nós não podemos deixar de fazer essa análise na hora de resolvermos os exercícios. Tranquilo? Bom, e quando que elas serão inversamente proporcionais? Uma grandeza é inversamente proporcional à outra quando aumentando uma faz com que a outra diminua, ou diminuindo uma faz com que a outra aumente. Olha só, dizemos que uma grandeza é inversamente proporcional quando o aumento de uma provoca a diminuição na outra na mesma proporção. Esquematizando isso, seria assim: grandeza 1, grandeza 2. Diminuía a grandeza 1, aumentei a grandeza 1, ó. Aqui, ó. Aumentei a grandeza 1, a grandeza 2 diminuiu. Diminuí a grandeza 1, a grandeza 2 aumentou. Observe que a diminuição de uma provoca o aumento da outra. Como assim, professor? Exemplo? Vamos lá. Se você for de uma cidade A a uma cidade B, a uma velocidade de 100 km por hora, você gasta 2 horas. A velocidade de 100 por hora, você gasta 2 horas. Se você for a uma velocidade de 150, você vai gastar mais ou menos de 2 horas. Obviamente que você vai gastar menos tempo, porque você está numa velocidade maior. Quanto mais rápido, menos tempo você gasta. Então, tempo e velocidade são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Aumentando uma, a outra diminui. Ok? Uma outra situação: 10 pedreiros conseguem realizar um serviço em 5 dias. Se eu diminuir para 3 pedreiros, quantos dias eles vão gastar para realizar o mesmo serviço? Olha, observe que se tem menos pessoas trabalhando, eu vou precisar de mais tempo para terminar o serviço. Quanto mais pessoas trabalham, mais rápido eu termino. Quanto menos pessoas trabalham, mais tempo eu demoro. Então, diminui uma, aumenta a outra. Aumenta uma, diminui a outra. Meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então vai lá, acessa o nosso site laconcurso.com.br, que nós temos o finalzinho dessa aula e temos muito mais. Aliás, nós temos um curso completaço, super competitivo para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, daqui 2016, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$ 25,00. Vai lá, pode pesquisar, pode procurar, que aqui é o melhor custo-benefício. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Já esquecendo, você quer o material de apoio da aula do professor que você acabou de assistir? Então você acessa nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em documentos e você pode fazer o download gratuitamente do material de apoio. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.